Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou gravar aqui uma aula para vocês de fluxograma, certo? Que eu acho que vai ser importante para a gente ver aí que não estava previsto no outro material. Esse aqui é um material do professor Tassiano, vocês conheceram ele. O que é um fluxograma, então? Né? É uma forma padronizada e eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processo. Utiliza símbolos bem definidos que são conectados por setas que determinam sequências de ações. Então, visualização gráfica de um processo. Alguns símbolos importantes que a gente tem, né, e são poucos. Um terminador ou um elemento de conexão, ele mostra, né, como é que começa um processo e como é que um processo termina. O processo em si, ou seja, representa uma ação. Decisão, ou seja, eu vou tomar uma decisão. Quando eu chegar aqui, eu vou tomar uma decisão. Eu vou fazer um caminho ou vou fazer outro caminho. Normalmente essa decisão tem um resultado sim ou não. Eu faço um teste aqui dentro, né, e vou tomar uma decisão permitindo um ou outro caminho. Aqui é um formato para dizer que eu estou lendo uma informação, estou representando uma entrada de dados. E aqui a impressão que representa a saída de dados. Então são esses 5 símbolos aí, bastante simples, que fazem o processo para a gente representar algum algoritmo. E o fluxo, aqui tem uma diferença do terminador e do conector. Eu posso representar um fluxograma que vai... Não consigo representar ele numa única folha, eu preciso conectar ele mais adiante. Vocês vão ver um exemplo. E as setas representam o fluxo de dados no esquema. Então, o terminador tem um nome, né? Início, ele começa a partir daqui. E ele tem também um fim, ele termina aqui. Então, tem o início do meu processo e o fim do meu processo. E o conector, né? Então, boto aqui, posso botar um número, uma letra aqui dentro e boto a mesma letra, o mesmo número do outro lado para dizer que o processo que veio até aqui continua a partir de lá. Importante que esses aqui eles têm somente uma linha chegando ou saindo, né, do fluxo. O processo admite mais de uma linha, ou seja, eu posso chegar nessa instrução partindo de outros lugares, né? E a partir dela eu tenho apenas uma saída, ou seja, eu só tenho um lugar para onde eu vou. Mas eu posso chegar aqui vindo de outros lugares. Aqui tem um símbolo de decisão, tá? Então, o símbolo de decisão, a maior parte das vezes a gente usa ele sempre assim, ó, verdadeiro ou falso, certo? Então, ele permite sempre uma saída só, quer dizer, duas saídas, uma como verdadeiro, outra como falso. Mas existem outras representações e isso daqui é como se eu fosse fazer dois desses ao mesmo tempo, certo? Por quê? Porque eu chego com o fluxograma aqui e verifico, é igual a zero? Se sim, eu tomo essa ação. Se não, eu faço um outro teste e pergunto, ele é maior que zero? Sim, então eu caio para cá. Não, eu vou cair para lá. Então tem uma outra forma de representar essa conexão aqui. Tentem até fazer vocês representem esse teste aqui com dois fluxogramas, com dois símbolos de decisão. Aqui os símbolos de impressão de leitura possuem somente uma linha de fluxo saindo, ou seja, eu venho para um comando de leitura e saio. Venho para um comando de impressão e saio. O processamento do fluxo, né, ele acontece assim em 3 ordens distintas de execução. Por sequência, ou seja, as atividades são executadas uma após a outra. Então eu tenho primeiro uma ação, depois a seguinte. Faço a leitura de dados, faço a ação, faço a impressão dos dados após um processamento. Então, por seleção, ou seja, ocorre quando uma via de processamento é escolhida em um ponto da bifurcação, de forma que cada via conduza a um processamento distinto. Então, é a decisão aquela, e tem por repetição, ou seja, muitas vezes a gente faz ciclos de processo. Então, preciso fazer um contador, né? É muito comum a gente fazer um contador, então eu somo uma variável até que ela atinja determinado valor. Então, eu fico repetindo aquela soma várias vezes até atingir determinado valor. Seria bastante simples eu fazer o processo de multiplicação. Então eu quero fazer 4 vezes 5. Então eu posso somar o 4 5 vezes. Então eu faço 4 mais 4, contei que foi uma vez, somo mais 4, mais uma vez, somo mais 4, até completar 5 vezes e com isso eu executei a multiplicação. Então é uma das formas de executar uma ação por repetição, né? Então a sequência de passos, olha aqui, ó, início,
passo 1, passo 2, até o último passo. É uma sequência que, em um processo de conjunto de ações, passos, em série. Há casos onde não há qualquer possibilidade de alterar a ordem, ou seja, ele sempre segue essa sequência, depois desse passo só existe o passo 2, não tem outra chance, não existe outro processo. E esses são os primeiros programas que a gente está fazendo, eles são bem sequenciais. Depois a gente vai fazer os com teste, né? Após processar o primeiro passo, processa-se o segundo e assim sucessivamente. Então é executado todo em sequência. Aqui um exemplo de sequência, no fluxograma para escovar os dentes. Então, inicia, pega a escova de dente, coloca o creme dental, abre a torneira, escova os dentes, lava a escova, fecha a torneira e termina. Pode ser que nem todos de nós façamos exatamente nessa sequência, alguns consideram outros parâmetros aí mais detalhado, como abrir a torneira e molhar a escova, né? Coisas assim, e faltou um fechar a torneira, né? Então, enquanto escovando os dentes está com a torneira aberta, né? Podia ter duas tomadas de decisão, mas isso vai variar de como é que está descrito o processo, certo? Cozinhar arroz refogado, né? Então, lavar o arroz, colocar o arroz para ferver, adicionar óleo, colocar o arroz na panela, adicionar a água, cozinhar até secar e termina. Então, processos sequenciais, certo? Eu tenho a seleção em uma única via, né? Eu utilizo o símbolo de decisão para escolher um caminho de processamento a ser seguido. Então, ou seja, eu venho até aqui, tomo uma decisão, certo? Se essa decisão for verdadeira, eu venho para a direita. Se essa decisão for falsa, eu vou ir para a esquerda. Então, a gente sempre desenha o símbolo e escreve o verdadeiro ou falso conforme a nossa necessidade. Mas o importante é que esse teste retorna uma informação se é verdadeiro ou falso. Então, se for verdadeiro, eu vou executar essa ação. Se for falso, eu continuo o meu processo. Modificando um pouco aquele programa para escovar os dentes e passar fio dental, né? Tem o fio dental? Se tem, passa. Se não tem, segue o processo de escovação comum. Um caminho de processamento a ser seguido. Aqui é um formalismo, né, pessoal, só uma questão de formalismo que esse falso aqui segue, né, e o verdadeiro executa alguma coisa. Mas o duas vias tem uma ação que é executada quando é falso, outra ação que é executada quando é verdadeiro. Então um exemplo aqui, verificar se o aluno foi aprovado. Obter a nota do G1, a nota do G2, calcular a média, ver se a média obtida é maior do que o valor mínimo. Se sim, escreve uma mensagem aprovada. Se não, escreve uma mensagem reprovado e termina o processo. N vias, né? Aqui tem a ideia só não é mais um teste se é verdadeiro ou falso. Eu vou fazer uma escolha de valores, né? Então eu estou escolhendo um símbolo aqui de decisão, onde eu vou cair aqui e vou escolher os valores de uma lista. Não é qualquer valor, é os valores de uma lista. Então, tem o valor 1, valor 2, valor 3, até o valor n. E aqui eu vou testar se determinada variável tem um valor que me interessa. Então, eu posso fazer aqui, ó, eu faço a leitura do funcionário, né, um banco de dados, por exemplo, aí um sistema para fazer teste de aumento de salário conforme a categoria dele, né? Então eu vejo tipo de funcionário. Então só vai funcionar se tipo de funcionário tiver a informação ou técnico, ou analista, ou gerente, e aqui tem outros, né? Então com esse outros eu botei todo mundo. Então ele vai fazer um teste, quando eu vier com a informação aqui do tipo de funcionário é técnico, então eu faço isso daqui e venho adiante. É analista, faço esse caminho e venho adiante. É gerente, faço esse caminho. Não é nenhum deles, então faz isso daqui e segue adiante. Se esse caminho aqui não tivesse escrito, certo? Se essa parte aqui não tivesse planejada na nossa escolha aqui, o que ia acontecer? Ele vem com o teste, não é nenhum desses, ele não faz nada e segue adiante. Então é prudente a gente sempre pensar, eu quero testar determinada situação, eu vejo quais as possibilidades que existem, faço as escolhas, né, classifico elas adequadamente. Aqui tem uma repetição com o teste, né? Uma sequência de ações que será executada repetidamente de acordo com o resultado do teste implementado. Então eu faço um teste, é verdadeiro? Então eu executo e continuo. É verdadeiro? Então eu executo e continuo.
Ah, não, é falso, então eu saí. Ou isso aqui poderia ser o contrário, né? Esse teste podia estar ao contrário. Podia estar falso aqui e verdadeiro aqui. Algo do tipo, o número é maior que 5? Não. Então, soma o número mais 1 e volta para cá. O número é maior que 5? Não. Então, soma, mas agora o número tem 2. E soma de novo, soma de novo. Ah, o número é maior que 5? É, então segue adiante. Certo? Aqui tem um exemplo de repetição, né? Para jogar bingo, né? Então a gente põe as bolas no globo. Existe um vencedor? Não. Então gira o globo, sorteia uma bola, espera alguém gritar que acertou, né? Tem um vencedor? Não. Então continua executando essa ação até que haja um vencedor. No momento que o vencedor for verdadeiro, entrega o prêmio e termina. Aqui tem alguns exercícios, certo, pessoal? Eu vou apresentar um para vocês agora no próximo vídeo. Mas depois eu vou passar esse slide aqui para você. Eu vou passar esses exercícios aqui para você separado desse vídeo. Tá ok? Espero que tenha ajudado aí e a gente se vê em breve.